Fala, turminha, muito boa noite, tudo maravilha? Bora falar aí do nosso gráfico para hoje, né? Como é que foi hoje, o que nos espera para amanhã, com base nas movimentações que a gente teve, né? Então bora lá, já deixa aquele like, curte o canal aí, porque a gente tá fazendo isso para vocês. E isso é o mínimo que a gente pede para continuar e para que os vídeos possam atingir mais e mais pessoas. Se você ainda está conhecendo o canal agora, está chegando agora, aqui a gente só fala sobre Smart Money, a gente opera Smart Money, a gente tem um treinamento sobre Smart Money, então seja bem-vindo, tem grupo no Telegram, tem o canal aqui do YouTube e eu peço a vocês que sejam inscritos, compartilhem, curtam e aproveitem todo o conteúdo que a gente tem aqui no canal, beleza? Então bora falar do gráfico aqui. O que aconteceu hoje? A gente está com um movimento de alta ainda, né? Primeiro vamos falar aqui da movimentação. Ele tinha feito esse choque aqui, só que aí acabou fazendo de novo. O que caracteriza o quê? Quando a gente fala dessa movimentação, até começando o vídeo já pedindo desculpas por ontem, porque eu estava fazendo... Teve um inscrito que me chamou no privado reclamando do gráfico diferente, e aí eu tirei a foto do ajuste para mostrar para ele, e acabei esquecendo de ajustar o gráfico na hora do estudo, então o estudo saiu assim com o gráfico ajustado, tá? Mas agora a gente já volta ao normal, porque a gente tem aí a movimentação do nosso gráfico, quando vocês veem isso aqui, a gente não considera choque, porque o preço fez aqui, ó, o choque. Isso aqui é captura de liquidez para dar continuidade na alta, tá? O choque foi aqui. E aí o que a gente tem, ó? Nós temos aí as continuidades, né? Aqui lógico, ele considera choque porque ele tinha feito um fundo aqui embaixo e depois fez um outro aqui. Isso que confunde muito a galera, porque na verdade, quando isso aqui quebra, isso aqui é o que eu falo para a turma, né? Isso daqui é um choque, desde que ele não perca esse topo aqui, porque a partir do momento que ele perdeu esse topo, isso aqui deixa de ser um choque, foi uma captura de liquidez, e isso eu acho que falta as pessoas entenderem, e é isso que às vezes esse indicador que a galera usa acaba atrapalhando, né? Então ele acabou fazendo a virada ao contrário, né? Aí tu não tem um choque, você tem um boss, porque isso aqui foi simplesmente uma captura de liquidez. Então ele dá continuidade no movimento, de novo ele faz a captura de liquidez. Isso no treinamento eu falo muito para a galera, né? O preço renovou o topo, deixou um fundo, fica esperto com os pontos atrás desse fundo. É o que aconteceu hoje, ó, onde a gente tinha colocado os nossos pontos aí, né? A gente tinha... O primeiro ponto era aqui que ele passou direto, o segundo ponto era aqui embaixo, aonde foi que deu a entrada. Quem teve paciência surfou a subida inteira. Eu peguei meus 500 e poucos pontinhos ali que eu saí aqui. Por quê? Porque se o preço quebrou o fundo e quebrou a estrutura aqui, eu não sei se ele vai fazer isso aqui continuar para baixo. Não sei, né? Não sabia se ele ia fazer isso aqui. Então, o que eu fiz? Chegou nesse candlezinho invertido aqui, no order blockzinho, que poderia ser um pullback de continuidade. Rapei fora, deu 510 pontos, é isso? Foi mais ou menos isso, 510 pontos, rapei fora, fechei plataforma e fui embora, tá? Mas o que vocês têm que entender é isso, é saber aonde tomar a decisão, né? Nos pontos de liquidez corretos que a gente vai ter aí no gráfico. E depois à tarde ainda ele deu a venda. Aqui, ó, chegou lá no order block que tinha o candle que foi o fechamento de ontem, todo mundo fica preso na compra. E ele chegou nesse canto e reage, tá? E reagiu até os 50% do movimento de alta, ou seja, fez o pullback. E agora, com base nisso que a gente está vendo, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem essa região aqui como sendo o próximo alvo, tá? Pois eu preciso gravar um vídeo para vocês para vocês entenderem quando o order block passa a ser um alvo, tá? E não para você esperar para comprar. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos uma situação onde
o preço quebrou a estrutura para baixo e ele chegou aqui e reagiu, né? E o que ele está fazendo aqui agora, ó? Topo, fundo, topo. Opa, quebrou a estrutura. Está chegando nessa região aqui. O que eu vou prestar atenção? Na continuidade do preço. Enquanto ele estiver fazendo continuidade, claro, aqui eu não vou vender mais porque está barato, mas também não vou arriscar comprar se ele não está tendo força de renovar topo, né? Ele está perdendo o topo e renovando o fundo. A partir do momento que ele fizer isso daqui, descer, quebrar, voltar, aí sim eu sei, pô, agora esse pullback acabou e ele vai tentar dar continuidade. Enquanto isso eu não faço nada. Tá? Então essa é a leitura que vocês têm que ter. Eu vejo a galera muito aí analisando, aí olha o 15, o pessoal hoje lá no grupo dos alunos estavam tirando essa dúvida, aí porque eu olho o 60, eu olho o 15 e o 60 tá para um lado, o 15 tá para o outro. Gente, vocês olharam nos 60 minutos, aonde o preço tá, viu que tem espaço para subir, eu vou esperar descer e vou comprar, né? Quando a gente olha o 60 aqui, o que eu tô vendo aqui no 60? Fundo, topo, fundo. Opa! Não sei se isso aqui vai falhar. O que eu estou enxergando aqui no 60? Ele deixou o que aqui? Um equal high. Eu tenho liquidez aqui. Então, eu tenho esse range aqui. Quanto mais próximo ele chegar aqui, eu vou comprar. Porque eu estou olhando o quê? Esse movimento. Ah, Emerson, e quando eu vou saber que esse preço venceu? Se ele perder esse fundo aqui. Porque aí eu tenho o quê? Eu tenho choque aqui e aqui eu tenho boss. Aí ele confirma a reversão de tendência. Aí a próxima vez que ele voltar, aí sim você pode comprar tranquilo, porque ele vai dar continuidade. Mas, enquanto ele estiver acima desse fundo aqui, ó, ele está fazendo o quê? Liquidez interna. Porque eu tenho um movimento que ele pode ainda buscar aqui para depois dar continuidade. Então, essa é a análise que vocês precisam fazer, entendeu? Vocês precisam analisar dessa forma para não ter problema, beleza? Então, fiquem bem espertos em relação a isso para não ficar com viés. Então, o que eu sei aqui, ó? Eu tenho um range dos 60 minutos, certo? O que eu vou fazer? Dentro dos 5 minutos eu vou saber aonde que eu vou tomar a decisão. Se vai ser aqui embaixo comprar ou se vai ser a hora que ele voltar aqui eu vender aqui para descer com ele. É isso, é simples. Tudo vai depender da abertura do pregão amanhã. Entenderam? Então vocês precisam saber o que está acontecendo para tomar decisão imediata, não ficar só se baseando em time frame longo e o que vocês vão fazer lá na frente. Day trade não é ficar pensando o que vocês vão fazer lá na frente, é agir, é o que o preço está mostrando, né? Então, assim como foi aqui hoje a gente não bobeou. O que aconteceu? O preço chegou aqui, região de demanda, bateu, começou a dar candle de volume aqui no fundo. O que vai acontecer? Nada, está induzindo todo mundo a vender para depois voltar, e foi isso que ele fez, tá? Aqui, pode ver que não tem volume. Então, o que ele faz? Simplesmente é realização. Não precisa fazer força para empurrar o preço para baixo. O preço vai naturalmente. Porque agora o cara que queria vender aqui, empurrou o preço lá para cima para vender mais caro ainda. Olha o tanto mais caro que ele está vendendo. Agora ele vai empurrando o preço até lá embaixo para realizar aqui, ou realizar aqui, ou realizar lá embaixo. Beleza? Então, essa é a leitura que vocês têm que ter para não se confundirem. Se baseiam, gente, day trade, olha os 5 minutos ou 15, tá? O 60 é só para você se nortear em que lugar do gráfico o preço tá. Para saber se está perto de um topo ou perto de um fundo no 60. Ele estando perto de algum lado, você vai ver onde você vai tomar decisão dentro dos 5. E ponto. Bem objetivo, tá? Bora falar do dólar. Vamos falar do doleta aqui agora. Ó. Dólar. O dólar está seguindo ladeira abaixo. Tá vendo? Ó? Tá seguindo aqui, ó, bem. Hoje, de novo, deu continuidade. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre a continuidade dele aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Ele abriu, foi capturar a liquidez no fundo e deu.
exatamente o que eu falei no estudo ontem. Ontem eu lembro de ter falado no estudo, fiquem bem atentos com essa região aqui e com essa outra aqui. Aonde ele foi? Na primeira e não teve nem força para subir. Daqui mesmo ele já rasgou para baixo. E aí ele foi buscar exatamente os nossos pontos lá embaixo. O que a gente tem aqui agora? Ó? Agora que ele está voltando. E agora que está chegando a hora de solicitar dinheiro lá na Apex, o dólar começa a despencar, o fiado da mãe, né? Na hora que a gente vai receber em dólar mais barato. Mas a gente já estava ciente desse pullback, a gente já estava sabendo dessa possibilidade desse pullback acontecer. Aí agora a gente tem que analisar qual que é o próximo passo baseado nisso. Então a gente tem esses dois pontos aqui, né? Aqui do... Eu diria que eu ficaria esperto com esse carinha aqui. Deixa eu só botar aqui. Porque normalmente pode ser que ele venha assim fechar o gap, ainda mais se a gente está perto de encerramento de contrato, tá? Ficaria esperto com isso. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, a gente segue o nosso cronograma. O preço está caindo. Se ele abrir perdendo fundo, é continuidade, tá? Se ele abrir batendo aqui para cima, fiquem espertos a região mais lá de cima para ele voltar a capturar liquidez para descer. Isso que vocês têm que estar atentos no dólar, tá? Então fiquem espertos com essa movimentação, porque ele tem sim espaço lá embaixo para buscar. Tá? E aqui a gente tem o primeiro ponto, deixa eu só atualizar aqui, o primeiro e segundo ponto de oferta, tá? Esse de baixo muito barato, ali na região dos 50% desse movimento, mas a gente tem que levar em consideração, visto que quando o dólar pega e engata assim, ele dificilmente faz retrações fortes de pullback, tá? Então agora é analisar o quanto esse preço vai subir e para tomar risco na venda. Para que ele vire para compra, ele teria que fazer um movimento maior, assim, teria que renovar um fundo e vir, perder topo, voltar. Aí sim nós íamos ter uma reversão de movimento num time frame maior. Então, fora isso, a gente tem que seguir o fluxo dessa correção aí no dólar. Fechou, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Grande abraço e até o próximo estudo.